Olá, Cassim, boa noite, tudo bem? Hoje, né, dando continuidade aí, a gente vai para a última sessão, né, da quarta unidade. E o que a gente vai trabalhar, né? A gente vai estar trabalhando exatamente com a ideia, né, da continuidade do nosso conteúdo. Então, eu já vou compartilhar ele com você aqui, um momentinho, estou abrindo. E a gente já conversa sobre ele. Tá aqui, ó. É um conteúdo assim, ele é extenso, mas é gostoso, é legal. Acho que dá pra gente desenvolver ele numa boa, tá bom? Deixa só aparecer, isso aparecendo, bonitinho. Então vamos começar. Bom, Cassim, hoje a gente vai falar do que é preciso acompanhar nesse processo de aprendizagem dos alunos. Então, quando a gente começa, né, com essa ideia, com essa visão, na verdade, né, de todo o nosso trabalho, porque a gente vem desde o início do semestre falando de diversas partes, né, do processo, diversas etapas diferentes dentro desse processo de aprendizagem. Então, a gente falou lá primeiro, né, da leitura significativa, depois a gente veio para a escuta ativa, o nosso planejamento, as formas diferentes de avaliação que vão proporcionar aos alunos, né, a possibilidade aí de uma melhor aprendizagem, na verdade, não aos alunos, né, toda a estratégia que a gente usa no planejamento e tudo mais para passar, né, essa informação, a gente vai avaliar de uma maneira que seja mais justa, mais adequada para cada aluno, né? Então, quando a gente pensa na avaliação, a gente não pode pensar num único tipo de avaliação porque as pessoas são diferentes, né? Os tempos de aprendizagem são diferentes do que a gente tem visto. Então, os tipos de avaliação e, a partir dessas avaliações, como a gente acompanhar. Então, quais os registros a gente vai fazer de cada um dos alunos, né? Como que a gente vai fazer as anotações que são pertinentes e importantes sobre cada aluno para que a gente possa tomar decisões, né, nesse acompanhamento. É claro que todos os alunos, independente de idade, precisam de um acompanhamento efetivo, de um acompanhamento adequado, para que esse processo de aprendizagem possa acontecer de uma forma bastante certeira, bastante assertiva, né? Então, o que a gente pode falar é o seguinte: a gente sabe que o processo, né, da avaliação e do acompanhamento ele é feito pelo professor, né? Então, esse trabalho é o trabalho do professor. Só que a gente vê o seguinte, que o professor ele pode, né, organizar esse trabalho de modo a diversificar as formas de avaliar, de conhecer, né, melhor os alunos, para daí para que ele faça um acompanhamento dessa aprendizagem mais efetivo, né, e o que vai garantir as melhores condições, né, para que todos aprendam no ambiente escolar, lá dentro da escola, sem precisar, né, recorrer a outras possibilidades, um professor particular, coisas assim. É claro que às vezes isso também se faz necessário, mas a gente tenta, né, minimizar todas essas possibilidades, ok? Então, a gente precisa entender que o professor não vai fazer essa tarefa toda sozinho, né? Tudo isso sozinho. A escola, né, também precisa ter o compromisso com o sucesso do trabalho do professor, que nada mais é que a aprendizagem. Então, quando a gente pensa nessas possibilidades, a gente vê que
O nosso trabalho enquanto escola, enquanto professor, precisa estar focado no aluno. Então, a gente precisa ter essa consciência, né, que o foco do nosso trabalho, o sujeito principal do nosso trabalho, o objetivo maior do nosso trabalho é o nosso aluno. Tudo bem? Então, o que a gente vê, né? O seguinte, se a gente vai pensar aí em como avaliar esse aluno ou como acompanhar essa aprendizagem, normalmente a gente faz isso através das notas. Então, por exemplo, todos os professores têm uma planilha de notas que os alunos, né, do rendimento dos alunos, das notas que os alunos alcançaram e tal. Perfeito. Isso está errado? Não, não está errado. Precisa fazer isso. As notas, elas fazem parte desse processo. Elas não precisam ser a única forma de acompanhamento, de avaliação, nem nada. Eu devo usá-las, até porque é uma forma estatística de mensuração dessa evolução, tudo bem. Mas eu posso fazer outras formas, né? Eu preciso, na verdade, fazer outras formas que vão demonstrar esse desempenho dos alunos de uma forma bastante eficiente e eficaz, né? Então, por exemplo, o que eu posso fazer além da prova que vai me ajudar a aferir a nota? Eu posso, né, observar, analisar, avaliar, acompanhar as produções nas diferentes linguagens. Então, na linguagem escrita, na linguagem oral, né, na linguagem corporal, na expressão que todos esses alunos podem utilizar, né, para fazer o melhor do que eles podem. Então, a ideia é que o professor não se limite só àquela prova escrita, que ele venha também a analisar, observar as diferentes linguagens. Depois de fazer isso, eu posso também avaliar e observar os cadernos, como os alunos estão fazendo a organização do caderno, a organização espacial, a divisão entre as matérias, se ele está tendo muito capricho ou não, né, nos registros que ele faz nesse caderno. Então, eu tenho N possibilidades de avaliação do caderno que vai depender do que eu já trabalhei e do que eu orientei os meus alunos. Então, isso também é importante. Por quê? O professor ele precisa entender que esse processo de avaliação tem que ser feito a partir do que ele, professor, trabalhou, ofereceu, ofertou, entregou para os alunos. Não dá para você cobrar numa avaliação alguma coisa, né, da qual você nunca trabalhou, de uma atividade que você nunca verdadeiramente, né, é, ofertou, né, para o seu aluno. Então, isso é importante que seja feito. Eu posso também orientar e avaliar os procedimentos de estudo desse meu aluno, como que ele está estudando, como que ele recebeu, por exemplo, né, as informações passadas por mim, professor, né, para ele quando ele estava nesse processo de estudo. Então, ele fez listas de exercício, ele criou questionários, ele só leu o texto, ele fez algum tipo de resenha, alguma coisa dentro desse processo, né? Eu ensinei esse meu aluno a fazer formas diferentes de estudar e eu posso avaliar isso, eu posso acompanhar isso, né? Não avaliar, acompanhar isso. Então, por quê? Porque se o meu aluno, se eu percebo que ele não está tendo notas adequadas e tal, eu posso verificar se a forma como ele está estudando não está, né, sendo suficiente. Então, de repente, ele precisa de uma orientação de estudo, né, ao invés de, por exemplo, uma revisão da matéria. Por quê? Pode ser que ele esteja entendendo a matéria. O que acontece, pode ser que ele até saiba a matéria. O que pode estar acontecendo com ele é uma falta de entendimento,
ou uma falta de procedimento para estudar e assimilar da melhor maneira possível essa matéria que está sendo estudada, né? Essa matéria que já foi ofertada para ele. Então eu preciso estar próximo, estar atento, né? Ter um olhar, né? Atento com esse aluno que está fazendo esse procedimento e de repente não está conseguindo eficiência no estudo. E daí entram os procedimentos de tomar notas e de tomar leituras. Então, pedir para que o aluno leia, pedir para que o aluno leia em voz alta, que ele interprete uma parte do texto, que eu faça perguntas, né, procedimentos orais com ele, né, sobre o assunto estudado, sobre o conteúdo estudado. Então, são muitas formas, né, muitas maneiras diferentes de conseguirmos, por exemplo, né, como eu vou dizer, a verificação com o aluno, o acompanhamento do que ele está fazendo, do que ele está estudando, do que ele está sabendo, tá? Então, às vezes, né, a gente pensa simplesmente nesse aspecto educacional, do conteúdo. Só que a gente precisa entender, né, que eu, enquanto professor, eu trabalho com uma criança, com um ser em formação, e que eu tenho que educar esse ser em formação de forma integral. Eu tenho que preparar essa pessoa para a vida. Então eu preciso, né, ter a consciência, ter a noção exata e adequada que eu preciso expandir, extrapolar os muros da escola. Eu preciso ir além desses muros. Então, toda vez que eu falo em acompanhar a aprendizagem, de verificar como está acontecendo ou se dando essa aprendizagem, eu não preciso, eu não devo, né, não é aconselhável que eu vá me fixar apenas no conteúdo. Então, por exemplo, será que o professor pensou nos conteúdos específicos das áreas do conhecimento? Será que os conteúdos que o professor planejou a ensinar, né, como será que foi? E os silêncios prolongados dos alunos e do professor, o que eles significam? E as ausências, as faltas, as formas de relacionar com os colegas de classe e os demais professores, o modo como tem se alimentado na escola, o humor e outros indícios. Então, tem muitas coisas que estão ligadas ou voltadas ao lado emocional desse meu aluno que eu preciso observar, que é importante que eu, enquanto professor, perceba, que é relevante, né, para o meu trabalho como professor, que eu enxergue o aluno de forma integral, que eu perceba, por exemplo, que ele não está se alimentando. Por que não está se alimentando? O humor dele está tendo muita oscilação. Por que será? Será que está passando por um problema em casa, na própria escola, né? Está com alguma dificuldade e tem vergonha de falar, de se relacionar? Então a gente precisa realmente pensar, realmente observar de forma bastante crítica, não é crítica, mas de forma bastante assertiva, avaliativa, até crítica, podemos dizer, né? Eu tenho que ter um olhar exclusivo, especial para esse aluno que está me mostrando através da sua, de repente, linguagem corporal ou da sua atitude, né, que é muito discrepante do normal, né, que ele está precisando de socorro. De repente, essa forma de agir é um pedido de socorro, é um alerta para mim. E se eu, professor, não estiver apto, não estiver pronto
para observar esse meu aluno dessa forma, eu posso estar cometendo um erro muito grande com ele. E não só com ele, mas também comigo. Por quê? Porque um erro desse para o professor, ele é, vamos dizer assim, bastante triste. Para falar assim, o mínimo é triste, né? Não dá para falar menos que isso, tudo bem? Então, a gente precisa pensar, né, em tudo isso e também no que a gente pode utilizar. Então, olha lá, a avaliação e a prática pedagógica do professor são tão importantes para o sucesso dos alunos que foi entendida como uma das 7 principais dimensões da avaliação da qualidade na educação. Então, olha o tamanho, né, da importância do nosso trabalho sendo reconhecido, né, com essa magnitude, com essa grandeza. Então, existe um documento, né, Práticas Pedagógicas e Avaliação, que foi aí produzido pela Secretaria de Educação Básica do MEC, em parceria com a ONG Ação Educativa, a Unicef, o PNUD, o INEP, né, e eles estabelecem alguns critérios para, né, esse nosso trabalho. E esses critérios, né, eles são perguntas que a escola deve fazer, né, a fim de verificar o quanto ela, escola, está comprometida com essa avaliação e com o acompanhamento dos alunos. Por quê? Porque a gente precisa entender uma coisa que é muito importante. Quem faz esse acompanhamento é o professor, mas quem promove, né, quem precisa se comprometer, quem precisa estar à frente dessa ação do professor é a escola. Eu costumo dizer o seguinte: não existe escola sem professor, não existe professor sem aluno. Da mesma forma que não existe aluno sem professor e não existe professor sem escola. Então, essa inter-relação escola, professor e alunos é uma via de mão dupla. Ela vai e volta nos dois sentidos. Por quê? Porque um depende diretamente do outro. E não tem como não tem como existir, né, um deles subsistir se de fato não houver a presença do outro. Então, a gente precisa entender que esse trabalho é muito importante. Aí, quando a gente fala, né, sobre esse documento e tal, ele traz 3 indicadores que são, assim, de destaque, que têm grande importância e que nós vamos discuti-lo um pouco agora, com o objetivo de esclarecimento, com o objetivo de entendimento maior, né, sobre o que está acontecendo. Então, vamos pensar. Quando a gente fala, né, da prática pedagógica inclusiva, a que se remete isso, né? O que é a inclusão? A inclusão é quando a gente consegue, né? Quando a gente consegue, não, quando a gente trabalha, na verdade, para proporcionar para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, para que elas sejam incluídas no meio social ao qual elas vivem. A escola faz parte da vida da criança. Então, incluir as crianças com deficiência com outras crianças que não têm deficiência, as ditas normais, é um grande desafio, é um trabalho muito gostoso de se fazer, é um trabalho muito interessante, né? E que a gente precisa, é claro, como com qualquer outra pessoa, de alguns cuidados, de uma atenção maior, né? E mais, digamos, adequada para tanto. Tudo bem? Então, o que seria, né,
essa inclusão? Vamos lá. A primeira coisa, né, os indicadores de qualidade na educação. Quando a gente fala da prática pedagógica inclusiva, a primeira pergunta a ser feita: os alunos com deficiência recebem apoio individualizado? Isso é esperado das escolas, né, que é esperado que as escolas consigam fazer esse apoio individualizado. Por quê? Porque se são crianças que possuem algum tipo de deficiência, né, são PCDs, pessoas com deficiência, e é a terminologia correta, adequada, né? Não é portador de deficiência, porque portar, por exemplo, no dia da eleição eu estava portando o meu título de eleitor. Hoje já não estou mais. Por quê? Eu não preciso mais dele. Então, é como se a criança pudesse, né, de alguma forma, escolher, né, estar com aquela deficiência ou não. E isso não é verdade, né? A deficiência para a criança é um fato. Então, ela é uma pessoa com deficiência. Pode ser uma deficiência congênita, né, que ela nasceu deficiente, ou pode ser uma deficiência adquirida, né, por uma patologia, por um acidente, por algum outro fator, né, extrínseco, ou seja, externo ou interno, tanto faz, né, que levou a criança a essa condição, a criança, o adulto, o adolescente, seja lá quem for. Mas como a gente está falando dentro dessa prática pedagógica inclusiva na escola, então a gente pensa, né, primeiramente na criança. Tudo bem? Então, o ideal é que essa criança tenha. Então, vamos lá. Eu trabalho na Escola Monteiro Lobato, né, mais de 25 anos, como já falei. Lá a gente tem um grande projeto de inclusão e todas as crianças com deficiência, elas têm um tutor, né, que os acompanha. E por que que é importante ter esse tutor, né? Porque a gente sabe que nem todas as crianças vão ter a condição, né, de acompanhar, né, o conteúdo, a sala toda e tudo mais. Então, isso é muito importante que a gente consiga entender essa possibilidade, né, para que, de uma certa forma, eu consiga adaptar, né, tudo o que está sendo trabalhado para a deficiência específica daquela criança, para a dificuldade específica que aquela criança está apresentando. Então, isso é muito importante que eu faça, né? Que a escola faça. O professor vai programar, vai pensar nas atividades que são adequadas, mas ele precisa de alguém que apoie isso, né, de forma individualizada para que ele continue dando atenção aos outros alunos da turma. Então, no dia a dia de sala de aula, respeita-se o fato de cada aluno, né, de que cada aluno precisa de um tempo diferente para aprender? O ideal seria que sim. A gente sabe que cada um aprende de uma forma, com estímulos, né, diferentes. Então, tem pessoas que são mais auditivas, outras que são mais sinestésicas, outras que são mais visuais. Então, essa adaptação, essa adequação, né, ela é importante que aconteça, né? Que é muito importante, na verdade, que isso seja feito, tá? E daí a gente entra naquela ideia assim, professor, mas se a gente sabe que cada criança tem uma velocidade diferente de aprendizagem, um tempo de aprendizagem diferente, como que a gente trabalha isso numa sala que tem 35, 40 crianças, né? Lembra do olhar, né, específico para os alunos, o olhar atento aos alunos? Se eu percebo que algum aluno está apresentando essa dificuldade, se ele está um pouco mais lento para acompanhar a turma, eu vou fazer um trabalho paralelo com ele,
né, para tentar suprir essas lacunas que estão ficando pela velocidade que, por exemplo, ele não tem. Agora, se ele só não tem, né, eu trabalho com ele. Agora, e se alguns estão muito velozes e a grande maioria não? Então eu preciso ter, né, dentro do meu planejamento, dentro de toda a minha ação, né, atividades que vão suprir a necessidade desse aluno que foi muito rápido. Então eu vou derrotar o volume de exercícios ou o grau de dificuldade desse exercício para que eu possa entreter os alunos sem deixar de lado os outros que não estão acompanhando, né, essa velocidade, tudo bem? A escola cuida para que todos os alunos, negros, brancos, indígenas, pessoas com deficiência, ricos ou pobres, homens ou mulheres, homossexuais ou não, né, a escola cuida para que todos recebam a mesma atenção em sala de aula. Galera, vamos pensar no seguinte: professor é uma profissão que vai lidar diretamente com o público. O professor, ele é a única pessoa nesse mundo que não poderia ter preconceito nenhum em relação a nada. Por quê? Porque se o professor ensina através do exemplo, ensina através da ética, conhece de ciências, falou sobre essa possibilidade, né, de tratarmos os outros iguais, termos atenção com todo mundo, e ele mesmo tiver um preconceito, como que ele vai mostrar isso para o aluno? Que é importante tratar igual, que é importante entender que somos todos seres humanos, né? E não estamos classificados, por exemplo, por opção sexual, por se eu sou homem ou sou mulher, né? Se eu sou rico ou se eu sou pobre, se eu sou gordo ou se eu sou magro, se eu sou alto ou se eu sou baixo. Porque isso, na verdade, são apenas características físicas externas que não vão fazer a diferença nenhuma para a gente no decorrer da vida, né? Então, tem pessoas que insistem ainda em propagar esse preconceito, né? Essa discriminação com as pessoas, e eu falo que isso é um ato, né, completamente impensado, a pessoa ter algum tipo de preconceito dessa forma. Ó, eu vou pedir 1 minuto só para eu ligar o ventilador, tá muito quente aqui, tá? E já tô voltando, peraí. Pronto, voltei. Aí, depois que a gente fala aí da inclusão, a gente começa a pensar um pouquinho sobre essas formas, né, variadas e transparentes de avaliar os alunos. Então, os professores, né, eles fazem uso de diferentes atividades para avaliar os alunos, provas, trabalhos, seminários, né? Será que ele usa isso realmente? Ou ele coloca isso só no planejamento e isso não está em uso, né? Por exemplo, quando eu dou seminários, né, normalmente alguns alunos reclamam, né, do seminário. Ah, professor, você está dando seminário porque você não quer dar aula, você não quer fazer o negócio, né? A obrigação é sua, você está pondo a gente para dar aula. Qual é a importância, né, ou a validade ou a viabilidade de um seminário, né? O quanto o aluno realmente aprende quando ele é bem orientado na montagem desse seminário, o quanto ele realmente aprende. Por quê? Ele não vai simplesmente estudar,
né? Ele vai buscar informações que são importantes, que são relevantes, ele vai estudar, ele vai procurar entender isso da melhor maneira possível, porque ele vai ensinar outros alunos. E se os outros alunos tiverem alguma dúvida, ele precisa solucionar aquela dúvida, né? Ele precisa atender esse aluno que está com a dificuldade da dúvida e explicar da melhor maneira possível para que ele entenda. Então, isso é muito legal, isso é muito importante, né? Uma outra coisa que a gente pergunta é: os alunos são informados das razões pelas quais tiram essa nota ou aquela, né? Ou por que foram aprovados ou reprovados? E isso é muito importante, né? Que os alunos saibam, que os professores comentem, falem: olha, você não está indo bem, né? Você não foi bem nessa prova porque você errou isso, isso, isso. Então, essa é a devolutiva. Uma das formas de devolutiva, né, que a gente tem. O professor que vos fala, né, eu não sou muito bom em devolutiva, eu acabo me esquecendo, eu acabo não tendo tempo para fazer todas as devolutivas. Então, as minhas devolutivas normalmente são os elogios, né? Ou tem dia que eu pego só as falhas e, e faço isso apenas com os alunos para os quais, né, as informações serão realmente pertinentes. Do contrário, eu não faço. Tudo bem? Os alunos são orientados pelo professor a fazer uma autoavaliação, falar, ver, expressar o que aprenderam. É, é importante que a escola promova isso, né? Que os professores incentivem os alunos a utilizar esse processo de aprendizagem, né? De aferição, averiguação, né? Essa dinâmica mais efetiva, mais adequada. E por que é importante fazer isso? É muito importante fazer isso, por quê? Porque você consegue, né, você professor, quando você pede uma autoavaliação para o seu aluno, você consegue fazer com que ele pense a própria situação. Só que é claro, eu preciso orientar, eu preciso treinar com ele. De repente, a primeira autoavaliação, o resultado dela não vai ser tão fidedigno, porque vai ter erro de interpretação, vai ter erro na hora da execução da avaliação, vão acontecer, né, alguns vieses de resposta, porque de repente o aluno não quer responder, está com vergonha, ou tem dúvida e não sabe mesmo, né, o que responder, porque de repente não foi tão bem explicado para ele. Então, a gente precisa entender isso. E essas autoavaliações, uma outra coisa que a gente pode falar é assim, ela precisa ser aprendida por quem faz, ela precisa ser compreendida por quem faz. E depois que fizer, precisa aprender como interpretar esses resultados. Parece que é muito simples, pero não muito. Então, os alunos são informados sobre os conteúdos, né, nos quais progrediram e quais precisam estudar e avançar mais. Eu tento fazer isso. Essa parte eu tento fazer. É uma forma de devolutiva, só que é uma devolutiva um pouquinho diferente. Então, por exemplo, eu trabalhava com as equipes de handball, né? Já falei para vocês. E eu trabalhava com as categorias adulto, juvenil e júnior. Só que os garotos que vinham da categoria que é abaixo do juvenil, que é há 10, 11 anos, eles tinham 10, 11 e eu trabalhava com os grupos de 12, 13. Então, eles com 10, 11 anos, eu trazia para jogar com os de 12, 13. Eles compunham o time, a equipe competitiva com os mais velhos. E qual é a vantagem disso, né? O que eu queria com isso? Eu queria gerar neles experiência. Eu queria gerar neles
a correria que é, né? O trabalho, o estudo e tudo mais, e como eles precisam se dedicar para fazer isso. Às vezes é 1 hora por dia, às vezes é 15 minutos por dia, mas eu preciso estudar todos os dias. Eu preciso estar presente para ser lembrado. Então, por exemplo, se eu não apareço, eu não sou lembrado, sabe? Tem um ditado assim. Então, se eu for um trabalho na escola, um trabalho voluntário e tal, eu tenho que ter toda a disponibilidade, a disposição possível, né? E imaginável, para que eu consiga, de uma certa forma, informar, né? Levar ao conhecimento dos alunos, né? O que a gente está trabalhando, quais são os conteúdos que foram trabalhados, onde ele progrediu, onde ele precisa melhorar, para que possa ser estabelecido um novo patamar, né? Ai, meu Deus do céu, como eu vou dizer? De aula, de aprendizagem mesmo. Então, olha lá. E depois disso, a gente fala do monitoramento da prática pedagógica e da aprendizagem dos alunos. Como que a gente faz esse monitoramento, né? A gente vai entender que o professor ele deve observar o quanto o aluno progrediu e quais são as suas maiores dificuldades. Por quê? Porque a partir dessas informações, o professor tem condição de ir e fazer a correção adequada do trabalho desse aluno. Então, às vezes, o professor precisa ficar circulando pela sala, entre as carteiras, primeiro, para evitar cola, para evitar coisas assim, e segundo, para verificar se todos os alunos estão com a caneta escrevendo adequadamente, se você tem outra para emprestar para ele, empresta ou não, ou se ele tem algum tipo de deficiência, né? Então, várias pessoas vieram me procurar exatamente com esse argumento, tá? Então a gente precisa saber diferenciar a argumentação das pessoas em relação ao trabalho que a gente está fazendo, tudo bem? E daí depois a gente pergunta, a escola promove reuniões periódicas entre professores, supervisores, coordenadores pedagógicos e o diretor para discutir assuntos relacionados ao cumprimento do planejamento? Algumas escolas sim, outras não. Algumas escolhem ou convocam por segmento. Então, por exemplo, vou ter uma reunião no dia 30 com um grupo de pais. No dia 31 ou dia 1º, tanto faz, eu vou ter uma reunião com 8 pessoas, com 8 animaizinhos, né, 8 macaquinhos, que eu estou fazendo esse acompanhamento porque eles vieram fugidos da mata e tal, então estão procurando comida, procurando água e tal. Então a gente vai trabalhando sobre isso, né, para que as possibilidades, né, de erro sejam minimizadas ao máximo. Tudo bem? E a gente tem outras classes, né? Por exemplo, algumas classes fazem algumas reuniões mensais, né, reuniões periódicas mensalmente, com a presença de professores, supervisores, coordenadores pedagógicos, diretor e o próprio público. Aí, a partir daí, inicia-se um pequeno processo, um processo rápido, para a justiça liberar essa utilização. Então, pronto, já era. Aí o que acontece? Eu tenho informações que vêm de várias pessoas, né? Do diretor, do supervisor e tal. Eu preciso usar essas informações na hora de avaliar. Só que daí eu preciso também colocar os pais nessa reunião, nesse grupamento, tudo bem?
Então, as decisões sobre reprovação e o reagrupamento dos alunos são discutidos por todos os professores? Bom, lá na escola que eu trabalho, não são por todos. São discutidos pelos professores daquele segmento. O que adianta eu trazer um professor de uma outra área, da pré-escola, por exemplo, para acompanhar? Não vai ter função nenhuma. Agora, se eu estou analisando, se eu estou vendo, principalmente o comportamento, né, do aluno que de repente sai da aula e tudo mais, não adianta eu querer fazer também em grupo, eu preciso fazer individualmente. Por quê? Porque essa situação já é por si uma situação, como eu posso dizer, desagradável. E se eu ficar expondo meu aluno ainda, eu estarei sendo muito mais desagradável, né? Então, a gente tem que ver o seguinte, ó. A prática pedagógica, né, a gente precisa refletir sobre a importância de registrar as aprendizagens de todos os alunos. Por isso, deve estar preparado para o desafio dessa sessão, né, que é sistematizar o processo e tudo mais. Bom, então vamos lá. O processo de inclusão de alunos com deficiência, né, para que eles recebam o apoio especializado, ele é muito importante. Mas não é só importante eu, né, professor Luiz, conseguir, por exemplo, um carro que nos leve, né? Eu preciso entender antes disso, isso aqui, cadê? Ah, é aqui. A inclusão de todos os alunos negros, brancos, indígenas e tal, né, para que recebam a mesma atenção na sala de aula. Eu já falei anteriormente, né? O professor é o tipo da pessoa que não pode, está proibido de todas as formas de ter qualquer tipo de preconceito, tá? Isso é deveras importante quando a gente fala, né? Porque a gente precisa entender uma coisa, né? Que é fundamental. Esse preconceito, essa não atenção igual a todas, vai gerar uma série de problemas na aprendizagem, né? E o professor não tem que discriminar ou ter preconceito com alguém. São opções dos próprios alunos, né? Mesmo que ele não concorde, de repente, com essa opção, por, sei lá, um credo religioso, o que for, né? Ele tem que passar por cima disso, ele tem que ignorar essa situação e acolher o seu aluno. A parte mais importante, né, o que a gente fala que é mais relevante, né, é esse acolhimento. E o acolhimento é feito de diversas formas, né? A gente sabe que a gente está num período de pandemia, a gente não pode abraçar, a gente não pode nem se aproximar muito do aluno. Como que a gente acolhe, professor? Né? Como que eu vou fazer esse acolhimento? Ouça, olhe para ele, se aproxime, né, a uma distância segura, tenha atitudes, né, seguras e adequadas para com o seu aluno, que isso não vai lhe oferecer perigo nenhum, tudo bem? Aí, a gente vem. O aluno em seu tempo de aprendizagem, né? A gente sabe que cada um precisa, né, do seu tempo de aprendizagem e como que eu, professor, dentro do meu planejamento, vou fazer para otimizar esse tempo para todos os alunos. O que que a gente pode fazer, né? A gente pode pensar em alternativas, tá? Para otimizar esse tempo, para utilizar o tempo da melhor maneira possível. Série de exercícios, leituras, né, vídeos, outras oportunidades de acesso ao conteúdo, para que o aluno tenha diversas, como eu vou dizer, diversos estímulos diferentes visando essa aprendizagem.
Aí a gente precisa também observar como foi o desempenho desse aluno nas diversas formas, né, de avaliar. De repente eu dei uma prova lá de testes e ele não foi muito bem, mas quando ele foi apresentar o seminário, ele deu um show, né? Qual é a forma melhor para ele? O que eu preciso estar atento? Né? Como eu posso individualizar, né, esse processo da avaliação de uma forma que eu não tenha que, não vá prejudicar nenhum aluno, né? Eu vou fazer, na verdade, essa diversificação com o objetivo de colaborar com os alunos para que eles tenham, né, essa parte motivacional das notas boas, né, ajudando ele em todo o processo. As devolutivas dadas aos alunos, né? A gente já falou um pouquinho sobre elas, mas elas são muito importantes. Então, a gente pensa no seguinte: como eu, professor, vou dar a minha devolutiva? Como eu vou ter certeza que o meu aluno realmente entendeu essa devolutiva que eu fiz para ele, com ele, né? Eu preciso que o meu aluno saiba, né, quais foram os critérios que eu usei para a avaliação. Eu preciso que ele entenda, né, qual foi a razão do seu resultado, seja ele positivo ou não, e principalmente o que ele vai precisar fazer, né, em relação ao seu estudo para recuperar essa nota, para melhorar essa avaliação. Então, preciso considerar, né, seria o ideal que as autoavaliações dos alunos, os resultados sejam de forma oral ou escrito, né, para que a gente possa documentar, tabular tudo e ver, né, qual é a, a mais relevante, a melhor para ele, né, que ele tenha o melhor aproveitamento. Aí a progressão do aluno, né, bem como as suas dificuldades. Bom, o quanto o meu aluno está progredindo? Eu vou ver isso na avaliação, vou ver de forma subjetiva, vou ver a aplicação prática que ele faz, né? Eu tenho diversas maneiras, né, de estar fazendo isso. Mas eu vejo essa progressão e eu também vou observar as dificuldades, eu preciso estar atento a isso. E como que eu acompanho? Aí entra, né, as etapas que a gente pode estar utilizando, né, as formas que a gente pode estar utilizando, na verdade, para que o aluno realmente faça isso. Então, organizar um quadro de síntese, né, de notas. Então, por exemplo, eu tenho lá todas as notas, mas eu posso fazer esse quadro abrangendo, abarcando diversas disciplinas. Então, eu dou aula de quinto ano, eu sei que ele tem língua portuguesa, matemática, ciências e história, por exemplo. Eu faço espaço para todas as disciplinas, embora nem sempre sou eu que vou dar a avaliação, mas eu faço esse espaço todo de uma maneira e coloco em uma disposição que os alunos, quando olham, eles têm uma recordação do que foi feito, tudo bem? Aí eu vou analisar os portfólios dos cadernos, fazer o registro, né, das observações do aluno, incentivar os alunos a fazer perguntas e tirar dúvidas. Isso eu acho muito importante, porque tem gente que, como eu vou dizer, não sabe, não aceita o aluno perguntando e não tira dúvida. Isso é muito ruim, e tem muito aluno que fica com medo disso. Circular pela classe enquanto os alunos estão fazendo seu exercício. Sim, eu vou andando, eu vou olhando e percebendo, né, a dificuldade. Eu analiso rapidamente cada um dos cadernos, cada uma das observações, anotações que eles estão fazendo, para que eu possa, né, verdadeiramente, né, estar orientando de acordo com a dificuldade específica daquele aluno, tá? E é lógico, sempre corrigir os trabalhos e preferencialmente dando a devolutiva, tudo bem? Aí a gente fala o seguinte: o
professor também precisa contar com apoio institucional. A escola pode garantir profissionais de apoio pedagógico responsáveis pela articulação, integração e supervisão da prática pedagógica. Quem são eles? Os nossos supervisores, os coordenadores pedagógicos e técnicos da área de ensino. A quem eu recorro quando tenho um problema? Teve uma briga, uma discussão na minha aula, os alunos começaram a trocar tapas, eu fui lá e separei, mas eles continuam muito exaltados, eles estão muito bravos. A quem eu recorro? Qual desses três seria a melhor opção para eu ir buscar ajuda? No supervisor, no coordenador pedagógico ou no técnico de ensino? Ninguém, né? Então, olha lá. Se eu penso no coordenador pedagógico, vou falar da minminha escola. Da minha escola, que eu não penso que eu sou dono, né? Lá do Monteiro. Lá a gente tem a direção, a gente tem o serviço de psicologia, né? O SOP, Serviço de Orientação Psicológica, tem o SOI, que é o Serviço de Orientação Educacional. Então a gente tem pessoas atuando, profissionais atuando, em relação a isso para articular, né, todo esse apoio, esse auxílio dado. Então, a primeira pessoa a quem eu vou recorrer são os coordenadores pedagógicos, né? Porque os técnicos de área de ensino normalmente são os técnicos de informática, técnicos de laboratório e tal, que não estão por perto de mim, né, no momento que eu estou dando aula. Então, eu recorro ao coordenador pedagógico. Se eu não consigo, né, falar com esse coordenador, com esse orientador pedagógico, lá na escola, antes de ir para os seus supervisores, né, que seria aí compatível com a direção, eu procurar, né, procuro falar com um profissional a partir do nosso convívio. Então, por exemplo, eu vou lá, eu tenho alguma coisa, eu vou utilizar daquele material, vou trocar aquele material com ele e a gente vai falando. Por exemplo, esse menino que eu estou agora começando a vender, eu estou com uma dificuldade com ele porque ele não gosta de mim, ele acha que tudo que aconteceu com ele foi porque eu quis prejudicá-lo e jamais tentei fazer isso. Então, tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas, né? Precisam ser testadas. Então, eu passei pelo coordenador, ele fala, Luiz, eu não posso receber, vai lá com o diretor não está, de repente tem o psicólogo. Eu paro para conversar com o psicólogo e, é claro, isso tudo vai ficando registrado, encaminhado para chegar à direção no momento que a direção puder me atender. Isso é natural, então a gente precisa ficar bastante atento a isso, tudo bem? E depois, olha lá, a gente vê, né, que fazendo isso, os esforços conjuntos é possível colocar os alunos em suas aprendizagens no centro do processo educativo e garantir o direito de todos, né, de aprender na escola. Quando a gente realmente faz as coisas com gosto, quando a gente trabalha com essa paixão, né, com esse amor pelo que a gente faz, é muito interessante, né? Porque nós conseguimos, né, exatamente o que a gente esperava, né? A gente tem a possibilidade, né, de, por exemplo, estar focando, né, o nosso trabalho no aluno. E esse foco direto, direcionado ao aluno, é muito importante, né? Por quê? Porque a gente consegue atender especificamente, né, o que esse aluno tem de maior necessidade, tá?
E daí a gente vem para cá, né? Entender um pouquinho dessa prática pedagógica. O que é entender essa prática pedagógica? Vamos ver. Olha lá. A gente precisa entender o seguinte: quais, né, os objetivos, né, da prática pedagógica que a gente pode ver, né? Então, apresentar os desafios da gestão da aprendizagem, né, coloca os professores que atuam em sala de aula com um número grande de alunos e grupos heterogêneos. Isso é um grande um desafio para a gente e que a gente precisa tá analisando, tá fazendo essa gestão, né, gerindo tudo isso para que a gente possa oferecer o melhor. Então a gente também vai problematizar, né, formas de avaliação. Por quê? Porque eu preciso entender que a minha avaliação ela também faz parte, né? Ela tem uma parte muito importante, né? Muito importante de nessa formação integral do meu aluno. Então eu tenho que estar atento a isso. Discutir as formas de registro e documentação dos processos de aprendizagem dos alunos. Então entender, né? Como eu vou fazer, né, esse registro, essa documentação de uma forma efetiva, adequada, suficiente. Tem diversas maneiras da gente observar isso, né? E também refletir sobre como avaliar essa produção, né? Eu preciso enxergar, né? Eu preciso ter um olhar crítico nessa minha avaliação, mas eu preciso também conseguir, né? Como eu vou dizer, conseguir retornar, né? Dar devolutiva para o meu aluno que seja explicativa e esclarecedora para ele do que ele está errando, ou se é uma devolutiva para elogiar, mostrar para ele onde ele está indo muito bem, né? Que ele deve continuar se aprimorando dessa forma e tal. Então, essa devolutiva, ela precisa ter um aspecto motivador, né, para o aluno, para que ele siga o seu caminho. Tudo bem? E aí a gente viu, né, algumas coisas do que a gente fez dentro dessas unidades e a gente pode destacar, né, a avaliação formativa, a gestão da aprendizagem feita pelo professor e as estratégias de registro e acompanhamento dos processos. Então, essas foram os três tópicos assim mais importantes que a gente viu, né, em síntese. Mas, é claro, a gente trocou muitas experiências, falou sobre muita coisa aqui, que são coisas, características, né, experiências importantes para que a gente leve para a nossa prática. É claro que cada aluno é um aluno, cada sala é uma sala, cada turma é uma turma, e pode ser que de uma turma para outra fique tudo completamente diferente. Mas se eu já venho acumulando a experiência, se eu já tenho a vivência da utilização dessas ferramentas todas, isso tudo vai ser um grande facilitador, né, para o desenvolvimento do meu trabalho, ok? E é isso. Espero que eu tenha conseguido colaborar com você. Continuo à disposição para para tirar dúvidas caso você tenha. E lembrando o seguinte: a prova é semana que vem, quarta-feira, né? Ela começa para você às 8 da manhã, né? Quarta-feira é dia 2 de dezembro, abre às 8 da manhã e fecha para você no dia 3 de dezembro às 8 da manhã. Tudo bem? Eu mantive como a gente fez no bimestre passado, ok? Que você fez junto com a turma da manhã, porque é só você, tá? Agora, se você tiver algum problema, você me avisa e daí a gente tenta resolver isso da melhor forma, tá bom? Assim, só tenho a agradecer, né? Vou parar de compartilhar aqui.
Muito obrigado e estou à sua disposição, ok? Tchau, tchau, até mais.